boas-vindas a todos. Jean, Marcel, Marcos, muito obrigado aí por estarem aqui no perfil do Instituto IBDR, para estarem conosco nessa noite, para a gente falar um pouquinho sobre fundamentos da sociedade livre e virtuosa. Sociedade livre e virtuosa, que é um dos objetivos do Acton Institute. E para falar um pouquinho do Acton, já indo direto para o assunto, porque uma hora passa rápido, o Marcel aí tem compromissos depois, o Boeira também. E o Boeira fala demais. E o Boeira fala demais, né? Nossa, é prolixo pra caramba. Então, assim, quem fala menos aqui é o Marcel, que é o que poderia falar mais, porque afinal de contas é político, né? Mas agora eu, o Jean e o Boeira, pelo amor de Jeová. Mas então... E o Marcel é o nosso decano aqui, né? É o nosso decano, é verdade. Então, como o Marcel é o decano da Acton, eu queria começar já essa nossa live jogando uma batata quente aí para o Marcel, que na verdade não é tão quente assim, para que o Marcel explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo. Já temos aí 110 pessoas nos acompanhando. Explicasse um pouquinho o que é o Acton Institute e o que é a Acton University. Marcel, explica aí para a gente. Boa noite, a palavra está contigo. Bom, boa noite de novo, Thiago e Jean, que eu já saudei logo que eu entrei aqui na live. Também boa noite, meu querido professor Marcos Boeira. E faz todo sentido vocês falarem mais e muito mais do que eu, porque com vocês eu aprendo. São todos professores, muito bom ouvi-los, muito bom vê-los. Estou aqui na Câmara dos Deputados, encerrando o expediente nesta quinta-feira. E participando dessa live com vocês para divulgar um pouco mais sobre formação de lideranças, né, que a Acton se propõe a fazer, lideranças religiosas, lideranças sociais, lideranças políticas, inclusive, como é o meu caso, né? É um instituto que eu conheci no ano de 2012 e venho promovendo desde então. Aliás, eu conheci em 2011. 2012 foi o primeiro ano em que eu participei do evento nos Estados Unidos, em Michigan, que é a segunda parte da pergunta do Thiago, né, que é o Acton University. É um evento anual que, obviamente, sempre ocorreu presencialmente até o ano passado, em virtude da pandemia. Então, tanto no ano passado como neste ano, este evento internacional vinha ocorrendo sempre de forma presencial, com mais de 1.000 participantes, mas eu já falo um pouco mais sobre o evento em si, que eu frequentei pela primeira vez em 2012, vou falar um pouco mais antes sobre o Acton, né, o Instituto Acton. O Instituto Acton foi fundado por um padre católico e um estudante de economia liberal, libertário, né, libertário, conservador, enfim, dentro desse espectro da filosofia política, nós poderíamos enquadrar o Chris Maurer, né? E ele, encontrando esse padre católico com interesse em economia, né, passou a conversar com ele sobre obras como a Lei de Bastiat, por exemplo, que até hoje figura muito nos eventos do Instituto Acton. Só para dar um exemplo de um livro que até hoje é muito também mencionado pelo Cris nas palestras. Ele esteve no Brasil visitando não faz muito tempo, e os dois resolveram então iniciar um trabalho de formação, né, de pessoas, de divulgação das ideias econômicas que fazem sentido, ou seja, aquelas que defendem, né, o livre mercado, a livre interação entre as pessoas, conectando com as boas intenções que as pessoas têm quando têm bons valores, né? Tem uma moral elevada, né? Então, eles iniciaram esse trabalho e eu vim a conhecer em 2011, quando, de mudança já para a Europa, antes de começar meu mestrado na Holanda, estive na Bulgária. E lá, das histórias mais malucas, conheci uma polonesa que já havia frequentado o Instituto Acton, me apresentou pela internet, me mostrou o site, sugeriu que eu me
candidatar-se a participar do evento presencial que ocorreria no ano seguinte, portanto 2012, e quando eu li mais sobre o Instituto, para mim foi assim algo que caiu como uma luva, né? Eu que tenho uma formação também na Igreja Luterana, sou neto de pastor e professor da Igreja Luterana por lado de mãe, por pastor da Igreja Luterana, que primeiro da Igreja Reformada por lado de pai, e, portanto, tenho, né, e pratico também, coisas sobre a qual eu até não falo muito nas redes, né, não uso isso para fazer proselitismo político, nem gosto, mas, de qualquer maneira, isso, mais a minha defesa do livre mercado, fazia muito sentido que o Instituto Ekton fosse, portanto, objeto de desejo para mim de participar, né, de eventos seus, e aí me inscrevi para o Instituto Ekton para o evento de 2012, e ali eu fiquei admirado, né, de participar de um evento que depois eu passo a bola adiante para o Jean, que já participou também. Eu não sei, Thiago, você foi também pro... Pois eu não estava foi com ainda, né? Não, estava com tudo certo para ir no ano passado. Acho que o Jean já sabia da pandemia. Aí o Jean disse assim: Thiago, tu vai em 2020, porque a gente aqui, alguém tem que cuidar da lojinha, né? Entendi, claro. Tal. Aí o Jean disse: não, eu cuido da lojinha em 2020, tu vai. Aí foi online, eu fui online. Né? Fazer o quê? É alumni, né? É isso aí. Mas deixar o Jean, então, contar um pouco sobre a experiência, só antes de passar para ele, eu fiquei maravilhado, por quê? Porque, para mim, foi uma experiência de conhecer pessoas com ideias muito parecidas e, principalmente, né, ter um momento de fortalecimento da fé e de buscar compartilhar conhecimentos da área política e econômica que eu tinha e, principalmente, mais do que tudo isso, né, aprender com os professores que participam e são pessoas realmente brilhantes e que têm muito a contribuir. Mas, Jean, bola para você aí. Não, beleza. Bom, deixa eu fazer um parênteses assim de 1 segundo apenas. Já passou. Mas o parênteses é de 1 segundo. Então agora, dentro do parênteses, cabe mais uns. I just would like to welcome Chris Moran, the CEO of Ekton, who is attending our live now on Instagram. So, Chris, my friend, it's an honor to have you with us, okay? Oh, very nice. Good to have you here, Chris. Very good. Very nice. O Jean cumprimentou o Chris Mauren, gente, que é o CEO da Ekton, é o grande parceiro aí do IBDR. O Marcel falou do Chris, né? No começo da fala do Marcel, ele disse que o Chris, então, é aquela pessoa que lá no início da Ekton conheceu o padre e começaram a Ekton. Então, isso. Essa felicitação aí, esse boa noite foi para o Chris. Isso, exatamente. Então, boa noite então para todos. É uma alegria a gente estar aí falando sobre esse instituto que já aprendi a amar, que vive no meu coração já. E que começou, para mim, essa história começou em Porto Alegre, mais propriamente na Churrascaria Barranco, que na verdade começou com o Marcel e o Thiago, porque eu não estava lá. Né? O Chris estava aqui em Porto Alegre jantando com o Marcel, o Thiago também estava por acaso. Com o Percival Pugina, o Percival estava junto. Isso. Percival Pugina estava junto, né? E aí o Marcel fez a conexão com o Thiago, falou assim, olha, quem sabe, de repente, vamos apresentar para vocês, o Jean, o trabalho de vocês. Afinal de contas, a gente trabalha com direito religioso e liberdade religiosa aí há quase 20 anos no Brasil. E o Instituto Ekton, embora ele seja muito conhecido pela sua defesa ardorosa da liberdade de mercado, eles nunca perdem a outra conexão com a liberdade religiosa. Inclusive está no nome, né? Que é o Ekton é o Ekton Institute for Study of Religion and Liberty, né? De religião e liberdade. E é exatamente essa busca de entender o exercício das virtudes de uma maneira profunda, acadêmica e ao mesmo tempo que toque na cultura e que forme pessoas e que influencie para o bem. E eu também fiquei maravilhado ao aparecer lá na Ekton pela primeira vez em 2016, encontrar aquele grupo diverso, mais de 1.200 pessoas de mais de 90 países, trocando experiências sobre as aproximações entre sociedade, Estado, religião na esfera pública e privada, as dificuldades do Estado na ingerência da vida das pessoas, o princípio da subsidiariedade, e eu vou contar para mim, aí eu já vou passar a bola para o Marcos Boeira. Eu, Marcel,
conheci uma nova igreja católica quando eu fui para a Acton University e quando eu conheci a Acton Institute. Eu tinha uma visão do catolicismo na relação com a sociedade no Brasil absolutamente deturpada com relação ao que o catolicismo contribuiu e contribui para a visão de uma sociedade boa, sociedade que busca virtude. Nós que temos essa tradição reformada, luteranos e reformados, nós ficamos muito fechadinhos no nosso gueto, nos ufanando das nossas tradições e, infelizmente, vemos um catolicismo encampado por um campo ideológico no Brasil e na América Latina como um todo, que nunca permitiu que se mostrasse a verdadeira face do que o catolicismo contribuiu e contribui com a sua doutrina social. Então, desde 2016 tem sido para mim fantástico, tempos de aprendizado, sempre com a minha mochilinha aqui, faceiro, esperando o meu tempo de chegar e voltar para a Acton, né? E hoje também já vendo como a Acton tem se interessado no Brasil, coisa que nós vamos falar daqui a pouco, né? E levando cada vez mais pessoas para que possam também conhecer e contribuir. Uma delas, nosso querido professor Marcos Boeira. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Quero estender o meu abraço carinhoso ao meu querido amigo Marcel Borrato, quem eu não vejo pessoalmente já há algum tempo, né? Acho que a última vez que nós nos vimos foi justamente na ACTA, nos Estados Unidos, em 2019, salvo engano. Quero também estender meu abraço ao Thiago e ao Jean, que eu não vejo a questão de 3 horas, né? Então, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. E, bem, o que falar sobre a ACTA, né? Eu estive na ACTA em 2019, a convite do Jean. Foi uma experiência extraordinária, porque ali pude conhecer muitos daqueles e bibliograficamente eu já havia conhecido, né? Como, por exemplo, o próprio Sam Gregg, o padre Robert Sirico, né? E outros que ali estavam em 2019. E foi uma experiência realmente fantástica e muito gratificante estar ali por várias razões. Primeiro porque nós nos encontramos com pessoas que, advindas de várias partes do mundo, compartilham conosco uma base comum de valores, né? Então, acho que esse é um ponto central. Quer dizer, são pessoas que vêm de todas as partes. Ali, só a título de exemplo, né? Eu encontrei gente da Polônia, gente do Japão, gente do Senegal, né? Gente das Américas, né? Tanto a América do Norte, no Canadá, no próprio Estados Unidos, como aqui do Brasil. Gente da Argentina, amigos da Argentina, inclusive um deles que eu não via há bastante tempo, fui encontrar na ACTA, né? E realmente foi uma experiência maravilhosa, né? Uma experiência assim indescritível nesses termos, porque além de ser de fato um lugar que congrega pessoas que compartilham dessa digamos assim, dos mesmos valores, é um evento que também é uma oportunidade para aprendizado e também para fazer novos amigos, né? Então, com tudo isso, a Acton só traz, digamos assim, coisas positivas, né? E o segundo ponto que me parece importantíssimo aqui é que a Acton e isso é bastante cristalino, a Acton, ela conforma a nossa forma de vida, ela conforma a nossa modalidade de existência, né? Quer dizer, a nossa própria forma de vida na Acton encontra um ambiente reflexivo para a gente dialogar, para que, através dos cursos e das palestras, né, através do contato interativo com as palestras e com os palestrantes, nós possamos, inclusive, colocar as nossas próprias ideias dentro de um ambiente dialético, né, dentro de um ambiente de diálogo. Por exemplo, ali nós tivemos palestras, eu me refiro ao evento de 19, né? Palestras sobre valores morais no Islã, sobre livre mercado e convivência com outras tradições religiosas, liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de culto, lei natural e ética das virtudes. Ou seja, vejam a variedade de temas que ali são tratados
e que convergem justamente para uma base comum de valores, mas não uma base cega e incondicionada. Pelo contrário, uma base que é totalmente dialógica, inteiramente reflexiva, né, e voltada para conduzir as ideias a um campo mais profundo, a um campo mais, digamos assim, judicativo, onde nós vamos avaliar as nossas próprias ideias e encontrar um fundamento ainda mais sólido para aquilo que nós acreditamos. Então, a minha experiência com a Actan, pessoalmente, foi, digamos assim, pode ser descrita nesses termos. Claro que eu já conhecia a Actan, de conhecer, há muito mais tempo, né? Eu me lembro que quando, lá em 2006, meus amigos Alex Catarino e Márcia Xavier de Brito montaram o CIEP, eu, inclusive, não só escrevia no site do CIEP, como fiz algumas traduções de artigos, né, do queridíssimo e saudoso padre James Shaw, e também 2 artigos especificamente do padre Robert Sirico, naquela altura, né, e foi ali que eu conheci um pouco do então padre Robert Sirico, né, um padre, digamos assim, sui generis, né, que falava muito em livre mercado, algo que dentro da Igreja Católica, embora não fosse algo estranho, porque os escolásticos do século XVI e XVII já falavam do assunto, mas para a Igreja do nosso tempo, falar em liberdade econômica não é nenhum problema, mas de fato é algo, digamos, inovador para o tempo em que vivemos, né? E aquilo me impressionou muito, e a análise vertical que o padre Robert Sirico sempre fez a respeito da ordem econômica, da liberdade econômica dentro da ordem civil, é algo que sempre me atraiu, porque coincide completamente com a doutrina social da Igreja e explicita bem essa base comum de valores, né, que estão aí nas diferentes tradições ocidentais, não só cristãs, como também judaicas, né? Então, com tudo isso, eu digo, a experiência Actan, ela é mais do que propriamente uma experiência que você vai ali, recolhe e volta no outro ano e está tudo certo. Não, a Actan passa a fazer parte da nossa vida, né? Nós passamos a colocar a Actan no seio das nossas próprias aspirações. E eu creio que o crescimento da Actan no Brasil tem muito disso, né? Quer dizer, não é um crescimento que se radica justamente num projeto qualquer. Não, é um projeto de vida. Né? É um projeto que nos traz, claro, nos traz resultados muito positivos no campo pessoal, mas nos traz também esse senso de dever, né, em relação a esses valores dos quais nós compartilhamos. Então, quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui. It's a pleasure have you with us, Chris. Best regards and thank you. Muito bom. E assim, o Marcel vai concordar comigo, né, que apesar de toda essa profundidade teórica que o Marcos trouxe, a Actan proporciona também, obviamente, oportunidades fantásticas de fellowship, né, de se congregar, de fazer amigos, e aplicações práticas para várias áreas do conhecimento e também da vida, né? Ou seja, existem áreas para ele como agente político, existe muito subsídio para os empreendedores, existem muitos subsídios para juristas, para filósofos, para teólogos, para economistas, né? Enfim, é realmente formação humana da melhor qualidade. Mas, junto com isso, nós temos um Instituto Brasileiro. Se tu me permitir, uma coisa que eu esqueci, eu acho que é importante pontuar também, para ver como se dá essa base comum de amizade, né, também na arte. O ano passado eu morei em Roma, e na minha temporada em Roma, eu pude também frequentar a Actan em Roma, né? Os encontros da Actan lá em Roma. E coisa curiosa, né? Por mais que, enfim, estando em Roma, aquela coisa toda, identificação com a Itália, mas sendo parte da Actan Brasil, você é parte da Actan mundial. Isso. A Actan está presente nos países, mas é a Actan, né? E sendo a Actan, você está numa espécie de família ampliada. Né? E foi exatamente assim que eu me senti no período em que eu estive morando em Roma, né? E estive lá nos encontros da Actan, claro, mesmo que virtualmente, né? Por conta da aproveitar pandemia. essa fala do Marcos, para, de repente, alguém pode estar se perguntando aqui o que o Instituto IBDR, né, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, tem a ver com isso, né?
Por que o Instituto IBDR está promovendo a Acton? Por que está falando da Acton? Enfim, por quê? O Instituto Acton foi e é a inspiração do IBDR. Quando o IBDR nasceu, lá em 21 de novembro de 2018, a entidade, a instituição que nós olhávamos e queríamos, e ainda continuamos com esse desejo de se aproximar, como um paradigma, é o Instituto Acton. O IBDR ele nasceu como uma união de 30 amigos que percebeu a necessidade das virtudes, tanto cardeais, quanto teologais, quanto intelectuais, no seio da sociedade brasileira e também e especialmente na academia, mediante o estudo, mediante a formação, mediante a capacitação, revistas científicas, traduções de textos em inglês, textos em italiano, enfim. Assim nasceu o Instituto IBDR, também com o objetivo social, está lá no nosso estatuto, de promover e defender as liberdades civis fundamentais. Não só a liberdade religiosa, mas também as outras liberdades. Além de promover a autonomia do direito religioso. E aí por isso que o Jean está aqui pelo perfil do direito religioso. Então, o Acton, o Instituto, é a nossa inspiração. Uhum. Isso é importante a gente falar. E aí eu gostaria de que o Jean falasse para a gente rapidamente como o IBDR e o Acton podem fazer a diferença juntos aqui no Brasil. Uhum. Que o Acton já está fazendo a diferença para o mundo, mas ainda não tem um Acton Brasil. Uhum. E o IBDR nasceu agora. O IBDR tem apenas 2 anos e meio, 3 anos, fez 3 anos, vai fazer 3 anos ainda, né, vai fazer 3 anos em novembro. A gente até já está promovendo, vou dar um spoiler aqui, gente. Nós internamente já estamos estudando como vai ser o nosso congresso, já estamos elaborando o congresso do final do ano. Parece que vai ter até jantar de gala aí, parece que o Jean vai colocar um black tie, vai tocar piano. Enfim, a coisa vai ser bonita. A gente tá aí caprichando para você estar conosco no final do ano, no aniversário de 3 anos do IBDR. Mas seria sensacional se o IBDR estivesse nesse aniversário já com uma aliança com a Acton Brasil. Porque a aliança com o Acton, com o Instituto Acton, nós já temos. Jean, diz aí para nós como é que a gente faz isso, o Marcel também aí, que está junto com o Jean na elaboração do Acton Brasil. Na verdade, bem rápido aqui, né? Liberdade econômica e religiosa, elas caminham de maneira muito, muito parecida, porque ambos são grandes termômetros da democracia, né? Liberdade religiosa, ela é um termômetro muito sensível, ou seja, quando ela decai, automaticamente índices de liberdade como um todo, porque ela é a primeira das liberdades, também vai decair. A Acton, ela tem essa dupla missão de promover estudos e, assim, promover o fortalecimento de ambas as liberdades e, na verdade, de todo o sistema de liberdades. Embora as nossas doutrinas de liberdade sejam um pouco diferentes nos Estados Unidos e no Brasil, nas nossas tradições jurídicas, dentro do cultivo das liberdades individuais e coletivas, né? Nós temos muita sinergia. E é por isso também que a própria Acton olhou e começou a olhar para o Brasil, muito especialmente a partir dos últimos anos, com o que tem acontecido no Brasil, né? Com uma busca de uma inconformidade com o status quo, né? Com o estado inconstitucional das coisas, né? Aqui no país, não apenas do ponto de vista legal, mas principalmente do ponto de vista moral da sociedade como um todo, os anseios da sociedade, que colocaram caras como Marcel, hoje como agente político, né, que tem alçado influências como Marcos Boeira na academia, que tem buscado conformar ideias aos fundamentos que realmente nos formaram enquanto sociedade parte de uma civilização ocidental. Enfim, o IBDR, ele também aqui no país, ele tenta fazer esse link da liberdade religiosa como necessário termômetro da democracia, e a liberdade econômica, sem ela a coisa não funciona. Então a Acton Brasil, na verdade,
brasileiros na Acton, e a Acton no Brasil procura fazer esse link, né? E o Marcel pode falar um pouco mais sobre isso também, inclusive sobre como esse tipo de atitude, de ação, ele acaba ajudando na própria modelagem do Estado, né? E aí depois eu queria que o Marcos também falasse um pouco sobre os fundamentos intelectuais dessa sociedade livre e virtuosa. Acho que a gente pode começar falando pela própria frase mais conhecida do Lord Acton, né, que inspira o nome do Instituto Acton, que é Power Corrupts, Absolute Power Corrupts Absolutely, ou seja, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, olhando em perspectiva histórica, eu quero deixar um abraço também para o Alex Catarino, que foi mencionado há pouco pelo Marcos Boeira, porque eu ouvi assim, eu já o conhecia antes, mas eu na Acton pela primeira vez eu ouvi em 2012, quando ele já frequentava antes. Então ele, inclusive, é um dos brasileiros que já frequentava os eventos da Acton University antes disso, né? E colocando em perspectiva histórica, nós podemos nos lembrar que o primeiro ano que eu fui, em 2012, ainda foi um ano antes das manifestações colossais que nós tivemos no Brasil em defesa de menos corrupção na política, menos incompetência do governo. Todo mundo lembra, né? 2013 foi aquele período em que as pessoas foram para as ruas para reclamar dos estádios, né, padrão FIFA sendo construídos para a Copa do Mundo, enquanto tanta corrupção rola na política em geral. Então ali começou a acontecer no Brasil também uma mudança muito fundamental na visão das pessoas sobre a política. Muitas pessoas que não faziam ideia do que era a política, muito menos participavam de qualquer tipo de movimento político, passaram a se mobilizar. E isso acabou significando uma série de alterações no nosso quadro político, jurídico, inclusive, Operação Lava Jato, assim por diante, eleições como a minha, que aconteceu já no ano de 2014 como deputado suplente, depois em 2018 como deputado federal pelo Rio Grande do Sul, demonstrando para o mundo, né, que o Brasil vivia e continua vivendo um momento diferente. Então isso obviamente também chamou a atenção dos participantes da Acton, da direção da Acton também, ou do Acton, do Instituto Acton, né? Mas a gente carinhosamente acaba falando em Acton mais por causa do evento, que é a Acton University, né? E essa atenção voltada ao Brasil acabou trazendo inclusive o Cris para cá e fazendo com que vários produtos do Instituto fossem traduzidos ao português. E agora nós temos nesta semana agora o evento Acton University com painéis em português, como é o caso do painel que eu estou apresentando e outros que vão ser veiculados ao longo do evento na semana que vem. Então nós tivemos um ganho muito grande para o Brasil. O filme Pobreza S.A., né, Poverty Inc., foi dublado para o português, ainda pendente de lançamento em plataformas, né, de streaming, mas espero que em breve esteja disponível o filme também para públicos maiores. Mas já fizemos algumas exibições, perfeito, né, em universidades, tanto no Rio Grande do Sul, como também em São Paulo, na Bahia, no Nordeste brasileiro. Ou seja, já houve uma vinda do Cris para fazer essa divulgação e está indo de vento em popa. Portanto, Thiago, você que levantou a bola, né, em relação à participação do Instituto aqui no Brasil, essa parceria que, aliás, já existe, além de existir na Itália, existe em muitos outros países de forma mais informal também, e existe formalizada na Argentina, né, aqui na América do Sul. E no Brasil a gente tem construído uma relação excelente com o Instituto, e prova disso é esta live de hoje, né, com o IBDR, e obviamente o evento que nós teremos na semana que vem com uma série de painéis em português para mais de 1.000 brasileiros já inscritos. Uma loucura. É isso aí. E será que tem espaço para mais brasileiros ainda? Olha, gente, vocês fiquem Segura até o final aí da live que vai ter surpresa para vocês. Agora o nosso querido professor Marcos Boeira fala aí para a gente dos fundamentos intelectuais. Dá um gostinho para o pessoal, Marcos. Um gostinho para quem está nos assistindo de como vai ser
Acton University na semana que vem. Fundamentos Intelectuais da Sociedade Livre e Virtuosa. Nós temos 2 americanizados e 2 europeizados nesse negócio. Temos que uniformizar esse sotaque. Vamos uniformizar. Né? É Acton ou Acton. Né? Acton é o British accent, né? E Acton em American English. Então, ok. Vamos para o American English, então. Manda ver. Tá bem. Fala italiano. Parla italiano. Parla. Bem, quando nós falamos em sociedade virtuosa, é importante que se diga o seguinte, né? O que é virtude? O que significa essa palavra, virtude? Essa é uma palavra muito antiga na sociedade, né? Os gregos, quando falavam em virtude, eu me refiro especificamente ao Aristóteles, ao Platão e ao Aristóteles, eles empregavam a palavra areté na língua grega, que significa virtude. E virtude é um bom hábito, é um hábito qualificado segundo uma razão de bem, tá? Um hábito bom, um hábito que persegue o bem. Só que como é que nós vamos conceber uma sociedade onde o bem seja prescindível dos hábitos e dos atos humanos? Não seria possível. A sociedade entra em colapso, né? Quer dizer, a base fundamental de uma sociedade está ancorada justamente numa relação que se estabelece entre o modo de agir dos seres humanos e o vínculo que essas ações têm com certos bens objetivamente compartilhados. É porque nós compartilhamos certos bens e certos valores que a nossa sociedade se mantém de pé. Isso parece bastante claro quando nós começamos a estudar ciência política e filosofia política. Mas no que se baseia exatamente uma sociedade virtuosa? Uma sociedade virtuosa nós poderíamos definir assim, tá? E aqui eu vou invocar um grande pensador do século XX, tá? Que é o Guglielmo Ferrero, que nos diz o seguinte, um dos grandes pensadores italianos. Ele nos diz assim, o que mantém uma sociedade de pé é a proporção entre a ordem e a liberdade. A autêntica liberdade dentro de uma sociedade está justamente ancorada numa concepção de ordem que estabelece os limites para o livre agir, para a liberdade de ação. E uma concepção de ordem, por outro lado, está sustentada justamente numa proporção entre as diferentes liberdades e abstenções humanas. De modo que eu só sou livre dentro de uma sociedade onde a ordem esteja presente. E eu só consigo viver em conformidade com a ordem quando me for permitido escolher agir em virtude do bem, ou em razão dos bens. Isso é o que a tradição ocidental, por vários séculos e milênios, consolidou através da noção de bem comum. Tá? Os escolásticos também chamavam isso de utilidade comum, tá? Ou fruição comum. O que é o bem comum? O bem comum é o bem compartilhado pelos seres humanos na sociedade. Só que nós não podemos compartilhar certos bens se nós não partimos da tese de que há uma ordem subjacente na sociedade que se perpetua nas ações humanas, nas relações humanas, nas expectativas que os seres humanos têm ao agirem e se relacionarem, e principalmente nas instituições sociais e políticas. E, em conformidade com esta ordem, vão estabelecer os padrões do que deve e do que não deve ser. Até onde os seres humanos podem ir e até onde eles não podem mais ir. Uma ordem, portanto, que se expressa nas instituições. O Cícero, no De República, que é uma obra muito antiga na história, nos dizia que o caráter fundamental da cidade, da civitas, está em que as instituições da cidade, elas expressam de maneira visível uma ordem que é invisível ou intangível.
seja, em outras palavras, as instituições tornam visível aquilo que, invisivelmente, reivindica uma posição dentro dos agrupamentos humanos. Porque sem as instituições, eu não sou capaz de reconhecer o outro como um igual a mim. Eu não sou capaz de estabelecer relações com o outro com base em normas comuns e compartilhadas. E eu também não sou capaz de ter qualquer expectativa em relação aos outros que venham ou não a satisfazer contratos ou acordos que eu, porventura, venha a fazer com eles. Para que todas essas coisas ocorram, são necessárias instituições. Só que as instituições, elas serão mais autênticas e legítimas na medida em que uma ética objetiva das virtudes, um compartilhamento sobre certos valores morais e o reconhecimento que o espaço de liberdade de ação, ou as condições para o agir livre e racional dos seres humanos, sejam máxima ou geometricamente dispostos na ordem social. De maneira que quanto maior for a liberdade de ação, maior também será o senso de responsabilidade dos seres humanos dentro dessa mesma sociedade. Esse desenho microscópico que eu acabo de fazer da ordem civil e política, que é o que os clássicos chamavam normalmente de república ou polis, né? Ou constitutio, uma palavra que é muito antiga, mas que só na era moderna ganha uma relevância maior através das chamadas constituições escritas, embora a palavra seja de origem latina e ela seja muito mais antiga, né? Ela é a junção de duas expressões, com institutio, né? Ou uma instituição comum. Daí, co-institutio, constitutio, né? É a instituição da vida e da forma de vida comum. Tá? Toda a base sobre a qual a sociedade livre e virtuosa está ancorada está sustentada na tese de que a liberdade supõe responsabilidade. Tantas serão as liberdades quantas sejam as virtudes e vocações humanas. Segundo ponto. Terceiro, as instituições políticas devem harmonizar e, quanto mais, não pervadir o horizonte livre dos seres humanos e dos atos humanos. Somente de maneira absolutamente imprescindível, que é o que normalmente nós chamamos de princípio da subsidiariedade. O poder político deve agir quando a sociedade não for capaz, por si só, de resolver os seus dilemas e seus problemas. E, na base de tudo isso, uma ética das virtudes que veicula essa ordem implícita subjacente na sociedade e na civilização aos bens comuns ou bens humanos básicos sobre os quais se apoiam as formas de vida dos seres humanos. As instituições, quando perseguem esses bens, elas não só reconhecem a dignidade dos seres humanos, como também reconhecem qual é o espaço reconhecível e qual é o espaço aceitável para que a alteridade humana, para que a liberdade humana e para que as diferentes manifestações da liberdade na sociedade humana possam encontrar um lugar, digamos assim, autêntico e reconhecido pelas instituições representativas. Nós seremos capazes de distinguir, por exemplo, a liberdade de expressão de uma agressão, uma injúria ou uma difamação, justamente porque há algo, há um limite, há uma linha tangente que distingue uma coisa da outra. Nós seremos capazes de distinguir a liberdade religiosa da libertinagem para ofender a dignidade alheia, precisamente porque há uma linha tangente que distingue essas duas coisas. Nós seremos capazes de distinguir a autonomia e a liberdade individual de ir e vir da liberdade, ou da libertinagem, melhor dizendo, de agredir outrem no espaço público. Em suma, a distinção entre a liberdade, a libertinagem, que é o seu excesso, e a escravidão, que é a sua falta, supõe um caminho intermediário, um termo médio das ações
E é justamente o que nós chamamos de virtudes humanas. Então, as virtudes, elas estão na base da civilização. E é somente a partir delas que nós somos capazes de distinguir o que é liberdade do que é libertinagem. E de como as várias expressões da liberdade, que começam na liberdade de consciência e na liberdade de pensamento, e se estendem para a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa e as liberdades públicas em geral, aquilo que os franceses, constitucionalistas franceses chamam de liberté publique, né? As liberdades públicas em geral, essas distinções entre a liberdade e as suas negações, seja por excesso ou libertinagem, seja por falta e escravidão, supõe uma ética das virtudes subjacente a estas noções de liberdade que esteja ancorada numa noção de ordem. Uma sociedade livre e virtuosa é aquela que estabelece-se as suas instituições, eu digo, através de uma mediação entre o ato da liberdade e a ordem que sustenta esse ato. A genealogia dos atos humanos se ancora justamente nessa compreensão de ordem e como que ilumina, como se fosse um farol, né? Um raio de sol, ilumina o ato livre, para conferir a esse ato livre um sentido e um significado que não se resume na mera ação individual daquele que o faz, mas que se propaga para toda a sociedade. Então, quando eu, por exemplo, produzo riqueza, vamos pegar um exemplo no âmbito da liberdade econômica, eu não estou produzindo riqueza apenas para mim, apenas para que eu enriqueça e encha o meu bolso de dinheiro. Não. Eu estou produzindo riqueza e consigo, esse ato traz maiores empregos, maior circulação de dinheiro, maior produção de riqueza para o meu país, maior produção de riqueza para a humanidade coletivamente considerada e maior produção de bem-estar para todos os que estão à minha volta. Veja a quantidade de bens que são satisfeitos, bens compartilhados que são satisfeitos, somente no exercício de uma liberdade, que é a liberdade econômica. Quanto mais em cada uma dessas liberdades. E é justamente isso, essa saturação do ato livre nas suas diferentes acepções, que é o que alguns filósofos americanos chamam de human flourishing, o florescimento humano. É uma forma de vida que se ancora no bem e que enxerga a liberdade de ação dentro de uma perspectiva de sentido, dentro de um horizonte que é recheado de significados mais diversos e que até muitas vezes, significados que muitas vezes transcendem o horizonte daquele indivíduo livre, daquele indivíduo propriamente dito, que realiza essa atitude. Inclusive resgata, desculpa, Marcos, mas resgata, inclusive, um termo, porque o human flourishing em português, a tradução corrente para flourishing é prosperar, né? Uhum. É prosperidade. E é um tema. Mais do que isso, né? E é um tema. O florescimento tem essa ligação com uma visão antropológica de que nós fomos plantados, né? De que nós fomos plantados no jardim aqui também, né? Então existe até essa poesia, né? Essa estética, né? Ao pensar nesse human flourishing como um crescimento em todas as áreas que nos torna verdadeiramente humanos, né? Exatamente. Veja o seguinte, né? O Aristóteles nos diz assim na Ética Nicômaco, né? Diz assim: a amizade é fundamental para a justiça. Tá? Eu não tenho justiça se eu não tenho amizade. Só que é o seguinte: eu não tenho justiça se eu não tenho instituições. Então, as instituições, elas estão sedimentadas numa forma específica de relação humana, que é a relação da filia, a relação da amizade. O que as instituições de uma cidade esperam? Elas esperam que todos os seus cidadãos sejam amigos. Essa é a maior esperança de uma república. Muito a amizade entre os seus cidadãos. Claro que isso é utópico, né? Sob certo aspecto, nós estaríamos na república platônica aqui. Pensando na república no sentido original. E aí, então, Marcos? Ao que cabe, qual é a tarefa pedagógica das instituições políticas? É justamente fazer com que mitigar o espaço da inimizade e maximizar o espaço da amizade.
Muito em bom. sociedades onde as instituições estão bem organizadas, e isso é uma lição do grande professor César Saldanha, nesse ponto ele tem toda a razão, são sociedades que fomentam o bem comum de uma forma muito mais evidente, muito mais clara e visível, do que sociedades onde as instituições são anacrônicas, que é o caso do Brasil, infelizmente. Tá? Democracias que têm problemas institucionais graves, não só problema de organização dos poderes, mas problemas de compliance, de accountability, problemas da administração pública, problemas tecnológicos, etc. Tá? E isso nos mostra, e te passo a palavra, Thiago, que se a base da política é a amizade, ele é o, digamos, é o caso central da ordem civil, do bem comum, então, como a condição humana é explicada dentro disso? Né? A condição humana é explicada dentro disso porque o ser humano, como nos ensina São Tomás, né, é um ser de relação. Nós não podemos abdicar da nossa natureza relacional. Nós somos seres que se relacionam uns com os outros, conosco, né, porque o ser humano também faz autorrelação, e o ser humano se relaciona com o próprio Criador. Perfeito, Marcos. Essa é a nossa questão. E veja a importância, né? O Marcos está falando da amizade, e veja a importância do fermento do Evangelho. Qual é o fermento do Evangelho? O amor ao próximo. Quando Jesus foi inquirido sobre os principais mandamentos, Jesus disse: ama a Deus e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E se a gente lembrar dos pais fundadores, o que eles escreveram lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos? Escreveram: a criatura é dotado por seu Criador de direitos inalienáveis, quais sejam a propriedade, a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Mas veja, dotados pelo Criador. A importância também da liberdade de crença, e eu concordo totalmente com o Marcos, quando o Marcos coloca as liberdades públicas e as liberdades privadas que antecedem as liberdades públicas, e as liberdades públicas só conseguem se efetivar por causa dessas liberdades privadas, quais sejam pensamento, consciência e de crença. Porque se o Estado disser o que eu tenho que pensar, se o Estado interferir na minha consciência e na minha fé, aí acabou a amizade, acabou a solidariedade, acabou tudo, viramos robôs, como na Utopia lá de George Orwell, 1984. Marcão, palavra final. Bom, quero dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, pena que não pessoalmente, porque se estivéssemos juntos pessoalmente já estaríamos aqui com uma garrafa de vinho, né, neste frio que está fazendo aqui em Porto Alegre hoje. Sim, senhor. No meu caso em Canoas, né, não é bem Porto Alegre, Canoas é um pouquinho mais frio. Nós estaríamos com quentão e pinhão. Exatamente. E dizer que foi uma alegria enorme. A Acton já é uma família, né? Eu creio que todos nós aqui já temos isso bem presente. A Acton é para nós uma grande família, é uma oportunidade. Pena que esse ano ainda não presencial, mas creio que o ano que vem muito provavelmente já estaremos, né, com tudo normalizado nesse sentido. Mas a Acton 2021 promete, serão conferências e palestras esplêndidas. E aí eu faço minhas palavras, tanto do Marcel quanto do Jean, foi uma honra agora participar, né, e além de fellow, integrar a faculty, né, como nos disse o Jean, da Acton, justamente em 2 painéis muito interessantes, um como entrevistador, né, juntamente com o Jean, entrevistando os meninos da Brasil Paralelo, o Lucas, o Felipe e o Henrique. Foi esplêndida a experiência de entrevistá-los. E depois, né, tendo a honra, ao lado dos meus queridos Jean e Thiago, de participar junto com o nosso querido professor mestre, professor Ives Gandra, né, num painel sobre liberdade religiosa, que foi espetacular. Né? Foi laicidade colaborativa e, como objeto principal, o problema da liberdade religiosa. Então, dizer que foi uma alegria estar aqui convosco. Gostaria eu de estar junto contigo, Marcel, para te dar um abraço. Faz tempo que não estamos juntos, né? E espero que logo, logo a gente possa estar juntos. Um abração em vocês 3. Foi uma alegria. Isso aí. Ano que vem... Que estão conosco até agora. Esse ano online, ano que vem no Michigan, com karaokê no final. Isso é exatamente. Marcel, tuas palavras finais aí.
Deixa eu só dizer que o teu colega aí de Câmara e um grande amigo que já participou no Instituto IBDR está conosco, o deputado Henrique Mizazzi, mandou dizendo assim, só gente boa. Grande Henrique, um abraço. Contar um episódio rápido. Marcel, palavra tua. Desculpa, Marcel, muito rápido. Deu, Marcos. Deu, já, Marcos. Tchau. Deu. O Henrique Mizazzi foi me visitar em Roma o ano passado e eu tive a grata satisfação de levá-lo por todas as igrejas da cidade, do centro de Roma. Foi maravilhoso, foi um dia maravilhoso que tivemos lá juntos. Um abração, querido. Henrico, beijo. Eu vi aqui o comentário dele e a saudar também, que bom que vocês também notaram. O Henrico tem sido um parceiro aqui na Câmara dos Deputados, tem brilhante atuação, brilhante futuro, muito bom saber que há, como ele, outros parlamentares aqui realmente buscando o melhor para o Brasil, então deixar um abraço para ele. E um abraço para os meus amigos Marcos Bueira, Jean Regino, Thiago Vieira. Olha, satisfação mesmo estar com vocês nessa live. Coisas que a Ecton faz por nós também, né? É isso aí. Coisas que o Instituto Ecton faz por nós também. Nos unir aqui nesse momento e já recomendando a todos que assistiram, e nós mantivemos uma audiência muito boa do início ao fim, apesar de talvez para muitas pessoas que me seguem ser um assunto um pouco mais árido do que a política do dia a dia. Na verdade, a gente percebe o interesse de todos por mais formação, né, por mais informação também. Muito bom. Bom, deixa eu também, então, agradecer pela oportunidade de podermos estar juntos aqui. Também imagino que o Alejandro Chaffin também tenha dado um oi aqui em algum momento. Então, também deixar meus saludos a ti. E também, eu sei que o professor Vambert de Lorenzo entrou aí, tem uma galera toda entrando aí, muitos amigos queridos aí. Acho também. Que o Thiago Simon também entrou. Thiago Simon também entrou, enfim, espero que tenham gostado. Marcel, muito obrigado. Bueira, Jean, muito obrigado. Obrigado a vocês todos que ficaram conosco esse tempo todo. E fazer um agradecimento especial ao Marcel aí, porque todo mundo sabe que a agenda dele aí é essa coisa maluca. Ele trocou uma live para poder prestigiar a Ecton no dia de hoje. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Mas como ele é fellow da Ecton... Já que você agradeceu aí, vou agradecer ao nosso amigo comum Lucas Berlanza, porque a live era com ele. É isso aí, e Lucas. agora ficou para a semana que vem. Grazie mille! Obrigado, Lucas. Mas o Lucas é um amigo querido. Legal. Então tá, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Boa noite a todos. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.